Tá, pessoal, bom dia. Vamos retomar o nosso curso, tá? Que a gente parou na segunda-feira. Quem quiser acompanhar pode acessar o arquivo lá de exemplos 2, tá? Que a gente vai concluir hoje. Deixa eu compartilhar a tela toda aqui, peraí. Tela 2. Ah, trocou a tela aqui, a tela 1. Isso. Deixa eu fechar aqui. Tá, pessoal? Então, quem quiser acompanhar a gente fazendo, deixa eu desabilitar aqui. Pode baixar esse arquivo aqui, exemplo de aula 2, tá? E acompanhando, se quiser ir preenchendo e fazendo os testes, tá bom? Quem não quiser fazer agora, depois você pega e vai exercitar isso que a gente está fazendo aqui hoje, tá? E o que a gente fez também na aula passada. Então, o que não tiver ainda, eu vou colocar também lá respondido, tá? Então, para dar continuidade, a gente parou, vamos retomar os tipos de gráficos aqui. Vamos avançar aqui para o gráfico de ação, tá? Deixa eu aumentar aqui, deixa eu puxar para cá. Se vocês não estiverem conseguindo visualizar a tela, vocês me avisem aí, tá? Por favor. Então, existe outro tipo de gráfico. Deixa eu voltar aqui só para ver como é que tá o retorno do pessoal. Tá, beleza. Então vamos lá. Existe outro tipo de gráfico, que é um gráfico chamado de gráfico de ações, tá? Então aí quem gosta de investir na bolsa, tá? Então, o Excel tem um tipo de gráfico desse, tá? Que ele vai mostrar, ele contempla aí essa parte de abertura, né? Alta, baixa e fechamento. Então ele tem um tipo de gráfico específico para esse tipo de informação, tá? Então como é que eu insiro esse gráfico? Lá na aba de inserir, tá? Inserir, deixa eu diminuir isso aqui. E aqui eu tenho o gráfico, deixa eu ver se ele está aqui já. Não, então ele não está aqui. Então você pode clicar aqui em gráficos recomendados, todos os gráficos, né? E tem aqui gráfico de ações, tá? E aí eu tenho modelos aqui, ó, de alta, baixa, fechamento, tá? Aqui, ó, abertura, né? Alta, baixa e fechamento. Então aqui ele mostra no meu gráfico, ó, né? A parte de alta, a fechamento que é essa barra aqui, tá? E aqui embaixo, né? A parte de baixo. Então ele vai mostrar aqui, ó, nos dias, tá? Ó, 26, né? Aí vai mostrar alta, baixa, fechamento, né? E ele vai mostrar essa informação aqui para você. Do mesmo jeito dos outros gráficos, você consegue personalizar ele com relação às grades, tá? É da mesma forma. Então você pode formatar o eixo. Você pode formatar linhas de grade principais. Pode adicionar uma linha de grade eixo, tá? Pode mudar sua fonte de dados caso tenha mudado. Pode alterar o título, tá? Ou pode escolher um modelo aqui, ó, também no design, que melhor se adequa à sua necessidade, tá? Então ele já tem os modelos pré-definidos, que aí você pode aplicar no teu gráfico, certo? Do mesmo jeito você pode fazer alternância, pode mover o gráfico, tá? E pode adicionar mais elementos aqui usando essa aba de design do gráfico, tá? Então, tanto aqui
nessa aba aqui de design do gráfico, adicionar elemento do gráfico, como aqui, ó, nesse menuzinho aqui lateral do gráfico, você vai ter também as mesmas opções, tá? Só que de uma maneira disposta diferente. E aí você pode customizar teu gráfico, certo? Esse aí é o tipo de gráfico de ação, tá? Então, quem trabalha com ação, que faz investimento, então é um tipo de gráfico interessante para você fazer esse acompanhamento, tá? Tipo de gráfico de mapa a gente viu na aula passada, tá? Então, mais um tipo de gráfico que a gente tem aqui, pessoal, é esse tipo de gráfico de combinação, tá? Então, combinação, o nome já diz, você quer combinar dois tipos de gráficos diferentes, tá? E você quer fazer uma comparação visual, né, dessa relação. Por exemplo, do faturamento do trimestre, eu tenho aqui as unidades aqui, ó, da empresa, né? Maceió, Salvador, Fortaleza, Recife, Natal, Rio, São Paulo e Florianópolis, tá? E eu tenho nesse período aqui, ó, desse faturamento, eu tenho aqui a taxa de ocupação, tá? Mas eu não queria criar dois gráficos separados. Eu queria criar um gráfico só onde eu pudesse ver essas duas informações. E aí, o Excel te fornece um gráfico do tipo combinação, que você pode ter essas duas informações ao mesmo tempo, tá? Como é que eu faço isso? Vou pegar a tabela, tá? Selecionar a tabela. E aqui eu vou aqui, ó, inserir gráficos recomendados, tá? Ou eu posso vir aqui, ó, cadê? Deixa eu ver aqui se nesse íconezinho aqui, a depender da resolução da tua tela, não vai aparecer, tá? Aí você vai ter que vir aqui em gráficos recomendados. Mas se aparecer aqui, ó, inserir gráfico de combinação. Quando você clicar, veja que vai ficar uma coisa estranha, né? Deixa eu diminuir aqui. Nesse caso aqui eu tenho duas séries, tá? Então uma série vai mostrar o faturamento do trimestre, deixa eu fechar aqui. Vai mostrar o faturamento do trimestre, tá? Que ele está mostrando aqui como uma barra. E aonde ele deveria colocar uma linha, mostrar a taxa de ocupação, ele está aqui embaixo. Por quê? Porque esse eixo aqui, quando a gente se refere aqui à taxa de ocupação, vai ficar, né, muito pequeno. E aí a gente precisa de um eixo auxiliar, certo? No mesmo sentido, para fazer com que esse gráfico seja exibido, né, o gráfico de linha aqui dentro desse gráfico de combinação, seja exibido corretamente, tá? Então aqui você pode alterar aqui, ó. Você pode tanto clicar aqui em alterar tipo de gráfico, tá? Que ele vai abrir esse gráfico aqui. Tá? E aqui do lado, veja só, pessoal. Eu posso aqui, ó, adicionar um eixo secundário, tá? Então eu vou mostrar essa série em um novo eixo que não seja relacionado a esse aqui de milhares, tá? E aí eu vou clicar aqui, olha como vai mudar o gráfico, tá? Já mudou o meu gráfico, então aqui eu tenho duas informações, tá? Eu tenho tanto a informação do faturamento como a informação da taxa de ocupação, tá? Então a coluna aqui é o eixo da taxa de ocupação, tá aqui do lado direito, tá, pessoal? Então aqui eu tenho dados de escalas diferentes, né? Combinados em um gráfico só. É possível fazer isso. Se fosse a mesma escala, eu precisaria fazer colocar um eixo auxiliar? Não precisaria, tá? Então, se você tiver com escalas diferentes, usa um eixo auxiliar, tá? Um eixo secundário, para poder ele trazer esse gráfico corretamente aqui na tua tela, tá? Se você fosse lá na opção, deixa eu apagar aqui, fosse na opção lá de inserir, tá? Gráficos recomendados, vou lá em todos os gráficos, e tem aqui, cadê o gráfico de combinação, lá o último, tá? E aqui eu já poderia marcar como eixo secundário, tá? E aqui eu já dou OK, sem precisar alterar o tipo do gráfico, tá? Mas se eu usar aquela opção rápida lá, eu tenho que depois alterar o tipo do gráfico. Então aqui eu já tenho essas informações em um gráfico só, tá? Com relação a cores das séries, né? Eixos, né? Então aqui, ó, legendas. Então você configura tudo isso no teu gráfico. Então se vai exibir, se não vai, tá?
Certo? Certo, pessoal? Então, a gente vai avançar aqui para o último gráfico que a gente vai ver hoje, que é o gráfico de histograma, tá bom? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida com relação a isso. Ah, Laís, você tá sem som no computador? Já tentou botar o fone de ouvido aí? Você tem fone de ouvido aí? Alguém não tá ouvindo? Ou só a Laís não tá ouvindo? Mas você não tá ouvindo só isso, Laís? Você tá com o som ativado no computador? Laís, tenta abrir aí alguma coisa do YouTube para ver se o som tá funcionando, tá? Veja aí se ele tá volume baixo ou se ele tá aí, ó. Quando você clicar no íconezinho do som, se for o Windows 10, deixa eu compartilhar outra tela aqui, só para mostrar para a Laís aqui, pessoal. Só um instante. Cadê? Cadê? Tela 2. Isso. Tá, pessoal? Ó, Laís, vê só. Quando tu clicar aqui no teu ícone do som, tá vendo, ó? Vai ver isso aqui, onde é que tá a tua fonte de áudio, tá? Olha tanto o volume como tenta alternar aqui para ver se retorna o áudio para tu, tá? Então aqui, ó, nesse caso eu estou usando fone de ouvido, ele já habilita aqui meu fone de ouvido, tá? E aí, se ele tiver duas opções, se for aquele computadorzinho pequeno, da HP, aí talvez você tenha que mudar aqui a fonte de áudio, tá? E aí ele vai mostrar. Se se tiver áudio para telas, possivelmente ele não vai mostrar para você não, tá? Não vai exibir o áudio não, você não vai conseguir ouvir nada. Aí tenta alternar aí para ver se resolve, tá? Deixa eu voltar aqui para compartilhar a tela, tela 1, tá? Permitir aqui. Tá, pessoal? Então, para finalizar essa parte de gráfico, tá? A gente já tem bastante opção de gráfico, né? Existem mais, né? Mas aí a gente vai parar por esses, tá? Caso alguém tenha alguma outra necessidade que está além desse escopo, aí fala comigo lá com a gente lá no fórum, tá? E a gente vai discutir como é que vai fazer, tá, pessoal? Aí com relação ao material, eu estou gravando hoje a aula em outro aplicativo aqui, aí eu vou disponibilizar essa aula. Mas as demais eu vou fazer, né, em partes pequenas, tá? Para cada tipo de gráfico eu vou fazer e vou disponibilizar lá no ambiente também, tá? Caso alguém tenha interesse. E por fim, pessoal, vamos falar sobre o gráfico de histograma, tá? Então, quando você quer mostrar uma frequência, né, ver lá, contabilizar a frequência daquelas informações, né, em um determinado range, né, limite inicial e final, normalmente a gente usa, né, a quantidade de pessoas vacinadas entre 30 e 40 anos, né, e aí de 40 a 50 anos, de 50 a 60. Então, você consegue fazer esse tipo de demonstração, tá? Usando um gráfico de frequência, tá? Que a gente chama um gráfico de histograma. Como é que a gente faz esse gráfico de histograma? Veja aqui que eu tenho, né, uma lista de unidades com o seu faturamento trimestral. E eu quero ver, né, quantas empresas faturaram em determinada de 500 mil a 600, né, de 600 a 700, 700 a 800. E assim por diante. A gente vai ver isso, como é que faz usando o gráfico de histograma, tá? Então, eu vou selecionar aqui meu conjunto de dados. Tá, pessoal? Selecionar o conjunto de dados. Inserir, tá? Então, aqui, gráficos estatísticos, né? Eu tenho até o gráfico aqui de Pareto, quem quiser usar, né? Eu tenho aqui a caixa estreita, que é isso aqui é mais para quem usando estatística, tá? Aquela parte de primeiro quartil, segundo quartil, então você consegue fazer aqui, né? Mas aí precisa que esteja com os dados nessa configuração. Mas a gente vai falar aqui do gráfico de histograma, tá? Então aqui, veja que ele já quebrou para mim
ao analisar os dados, ele quebrou aqui em dois grupos, tá? Num range de 500 mil a 710, tá? Onde ele tem seis ocorrências de empresas que estão nesse, né? Então, quem faturou até 710 mil? 6 unidades, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E 7, 8. Então, de 8, eu tenho 6 que faturaram entre 500 e 710 mil, certo? E eu tenho 2 que faturaram acima de 710 mil, tá? Então, esse tipo de gráfico, ele te mostra essa frequência da ocorrência, né? Baseado no intervalo que você pré-definir, tá? Você pode formatar esse intervalo? Pode. Né? Se você clicar aqui no intervalo, aqui no eixo, e clicar aqui formatar eixo, e aqui do lado direito, pessoal, vai aparecer aqui compartimentos, tá? Então ele chama cada barra dessa de compartimento, tá? Por padrão, ela vem marcada como automático. Tá, pessoal? E aí você pode tanto dividir por quantidade, tá? De compartimentos. Ah, eu quero 3 compartimentos. E aí ele vai fazer já a divisão dos compartimentos, tá? Então aqui, ó, de 100 em 100 mil, né? Eu botei aqui, ó. Então de 500, né? Ó, ele dividiu em 6 compartimentos de tamanhos iguais. Então aqui ele já refez o gráfico baseado na configuração que eu defini, tá? A largura do compartimento, aqui você viu que ele dividiu em 66 mil, mas se eu quiser aqui de 100 mil, 100, e aí ele já me refez o gráfico. Então, esse tipo de gráfico aí, você pode configurar, né? Ele chama de bucket, né? Que é compartimento. Então, você consegue definir esse tipo de compartimento aqui. Então, você vai ver a frequência, né? Dessa ocorrência dentro do teu conjunto de dados. Tá? Tá, pessoal? Então, aí esse é o tipo de gráfico que você pode usar dentro do teu dia a dia lá. Então, por exemplo, você tem alunos, né, que se matricularam lá no... você quer ver lá você quer fazer um gráfico de histograma lá e verificar alunos por idade. Então, você consegue fazer esse tipo de filtragem. Então, ó, alunos até 20 anos, né? Ah, foram reprovados, quero ver reprovação por idade, reprovação por, né? E aí você consegue fazer esse tipo de controle, né? E exibição desses dados aí para tomar decisão. Tá? Então, configura seus compartimentos, né? Seleciona seus dados, configura os compartimentos, né? E depois customiza ele de acordo com a sua necessidade. E aí ele vai gerar o teu gráfico de histograma, tá? Claro que quando tiver mais volume de dados aqui, aí você consegue configurar ele de uma maneira mais bacana. Tá, pessoal? Então, com relação aos gráficos, né? A criação dos gráficos de uma maneira, né, direta, é isso, tá? Então, no geral, as opções são bem similares, tá? Então, que vai mudar, né, e vai definir a escolha é o tipo de dado e o tipo de informação que você quer apresentar. Então, aí, dependendo do tipo de informação que tu vai apresentar, aí você vai escolher um gráfico em detrimento do outro. E aí você vê o que é que melhor se adequa, né, à necessidade. Inclusive, hoje eu vou postar uma atividade que é com relação aos gráficos, né? Estou só finalizando a questão da fonte de dados, pega uma fonte de dados legal para a gente trabalhar nessa geração desses gráficos, tá bom? Então aí a gente vai fazer alguns gráficos baseados num conjunto de dados específico. Tá, pessoal? Então, com relação a gráfico é isso. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida, né? Antes de passar para a parte do... para a parte de tabelas dinâmicas. Tá, pessoal? Tá, pessoal? Vamos continuar então, tá? Depois a Laís pode pegar esse vídeo e assistir. Então, pessoal, vamos aqui. Para a gente trabalhar hoje com tabela dinâmica, o que é que eu fiz? Eu peguei aqui uns dados do nosso sistema do governo aqui, ó.
com relação à vacinação, tá? E aí quem quiser, eu vou colocar o link aqui, que tiver interesse depois para treinar o Excel, eu vou colocar inclusive o link lá no ambiente, que aí quem quiser acessar e baixar esses dados aí para praticar tanto a parte de gráfico, né, como a parte de tabela dinâmica, pode acessar aí, tá? E aqui, pessoal, lá no ambiente eu coloquei que é o dados de vacinação do Covid, tá? E dados de vacinação em Alagoas por data. Só para a gente exemplificar o uso de tabelas dinâmicas aqui, tá, pessoal? Então, quem quiser baixar, pode baixar, né? Eu baixei aqui esses dados de vacinação Covid do Nordeste, tá? Então, tá aqui embaixo. Se você for lá embaixo, ó, ele tem os gráficos aqui, ó. Inclusive, você pode ter até algumas ideias aqui de gráficos, né? E aqui embaixo você tem os relatórios, tá? Então, aqui, deixa eu descer. Você pode filtrar por região, por estado ou até por município. E aí, depois que você filtrar, você vai clicar nessa opção aqui, ó, baixar dados por município ou baixar dados por data, tá? Aí eu vou mostrar esses dois dados que eu baixei para vocês aqui. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Tá, pessoal, vocês estão conseguindo ver aí minha planilha de... Deixa eu fechar essa. Deixa eu... Aqui não. Deixa eu fechar, reabrir ela de novo. Tá, pessoal, se vocês forem lá filtrar por região e pegar a região Nordeste, os dados vão vir nessa estrutura aqui, tá? Então ele vai trazer o município, o estado, a região, tá? Fabricante da vacina, né? Quantidade de doses aplicadas no geral, primeira dose e segunda dose. Nesse caso da gente aqui, não me interessa esse código do IBGE, tá? Eu vou até remover ele daqui. E também a região, porque todas são Nordeste, tá? Mas se eu estivesse trabalhando com mais regiões, e aí seria interessante eu ter esse tipo de dado aqui na minha tabela, né? Mas como eu estou trabalhando só com o Nordeste, eu vou também tirar essa coluna aqui, tá? Então deixa eu aumentar aqui. Deixa eu organizar aqui. Tá, pessoal? Então aqui eu tenho município, estado, fabricante, doses aplicadas, dose 1 e dose 2. Sim, Larissa, vão cobrir sim, tá? Inclusive alguns eu vou até refazer para deixar melhor, tá? Vou atualizar os vídeos, tá? E deixar eles mais curtos, né? Por assunto, para não ficar tão extenso. Então, quando você quiser pegar um assunto específico, você vai direto naquele vídeo, tá? Então, pessoal, quem quiser usar, usa essa tabela aí de tabela dinâmica, tá? Que tá lá no ambiente do Moodle, no módulo do Excel. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Imagine que você precisa criar relatórios, tá? Para analisar esses dados. Você tem aqui, ó. Nesse caso aqui eu não tenho tantos dados, mas tem aqui, ó. Mais de 3.000 linhas de informações da vacinação, tá? Então, como é que você poderia fazer isso? Você poderia criar aqui uma coluna de soma, aplicar aquela forma de autossoma, né? Fazer os subtotais, né? Fazer aquela forma de somar produto, tal. Então, fazer o filtro, né? A ordenação. E o Excel, a partir acho que da versão... Já vem um tempinho com esse tipo de recurso, que ele introduziu o recurso tabela dinâmica para facilitar, né, para os usuários a questão de análise de dados e exibição de informações, tá? Seja de uma maneira resumida, né, e agrupada,
né? Tanto você pode definir em níveis aí, como você pode facilmente filtrar, né? E alternar entre linhas e colunas, né? E o que tipo de informação você quer exibir, ou somar, ou contar, tá? Então, ele dá o recurso de tabela dinâmica. Então, o primeiro passo para a gente utilizar a tabela dinâmica, que o pessoal do Excel lá da Microsoft sugere, é a gente, no nosso conjunto de dados, definir ele como uma tabela, tá, pessoal? Então, como é que eu faço para definir o meu conjunto de dados como uma tabela? Eu venho aqui, ó, inserir, tá? Tabela. Então, eu tenho que estar aqui no meu conjunto de dados, então eu vou aqui, ó, inserir, tabela. Se eu clicar, ele vai perguntar aqui qual é o intervalo, tá? Ele já consegue identificar qual é o intervalo de dados, e aqui eu vou dar OK. Eu digo que a minha tabela tem cabeçalhos, OK. O que é que ele fez? Ele já definiu aqui como minha tabela, aplicou um estilo, né? Já aplicou filtragem e ordenação, então consigo já filtrar e ordenar. E aqui eu tenho um nome para essa tabela, então posso botar aqui, ó, vacinação. Então você pode utilizar esse nome lá, quando você for fazer as referências, ele vai utilizar esse nome aqui que você definiu para esse conjunto de dados, tá? Então o primeiro ponto é criar, né, inserir ele como uma tabela. Qual é a vantagem disso? Tá? Se eu inserir um novo registro, por exemplo, eu vou lá na última linha e insiro um novo registro, tá? O que acontece automaticamente, minha tabela dinâmica vai ser atualizada o intervalo. Se eu não faço isso, né? Se eu estou lá só com conjunto de dados normal e não defino que é uma tabela, na hora que eu atualizar lá, que eu inserir um novo registro, não vai ser automaticamente atualizado minha tabela dinâmica, tá? Então, fica com esse problema de você sempre ter que atualizar o intervalo dos dados, tá, pessoal? Então, é importante que vocês já comecem a ver a utilização desse recurso de tabela, né? Inserir tabela, quem não usa. E aí você aqui pode definir como é que vai ficar aparecendo essas informações da tabela. Então, você pode botar aqui uma linha de totais, né? E você pode botar aqui última coluna. Aí você define aqui como vai ficar essa exibição, né? Se você não quiser filtrar, você tira, né? Se não tem linha de cabeçalho, você também pode clicar em remover. Então, você pode definir como vai ficar essa exibição desses teus dados aqui como tabela, tá? Então, vou botar aqui o nome dessa planilha de vacinação. E o processo de criação de tabela dinâmica é bem simples, tá, pessoal? Então, o que é que preciso fazer? Então, aqui eu estou aqui, ó, no meu conjunto de dados. E aqui eu vou clicar em inserir. E aqui, primeiro, a gente vai ver esse recurso de tabela dinâmica, tá? A gente vai criar a tabela dinâmica normal e depois a gente vai fazer uma tabela dinâmica recomendada, né? Então, que ele faz algumas sugestões com relação ao teu conjunto de dados. Então, a gente vai fazer primeiro essa tabela aqui dinâmica. A gente vai clicar. E aí ele já perguntou aqui, ó, selecionar uma tabela no intervalo. Então, não precisa informar o intervalo, só disse o nome da tabela, tá? Ele já entende que é essa tabela aqui de vacinação. É uma maneira de você selecionar os dados, já que você definiu o nome para a tabela. Como também você poderia botar aqui o intervalo. Só que aí corre naquele problema de mexer no intervalo, vai ter que atualizar a tabela dinâmica manual, tá? E aí eu vou dar um OK. E aí ele vai perguntar aqui aonde eu quero que o relatório da tabela dinâmica seja exibido, né? O ideal é que eu coloque ele em uma nova planilha. Por quê? Porque normalmente você vai ter uma planilha, essa planilha que tem dados vai ter muita informação. Então você conseguir ajustar informações da tabela dinâmica, né, visualmente com a tabela dos dados, fica, né, misturado. Então aí não fica muito interessante você manter eles numa mesma tabela, tá, pessoal? Então o ideal é que você crie sempre uma nova planilha para trabalhar com tabela dinâmica. Então aí eu vou dar um OK. O que acontece? Ele trouxe aqui minha tabela dinâmica, mas trouxe vazia, tá? Ele criou aqui, inclusive antes da minha conjunto de dados. Eu vou puxar aqui para depois, tá? Vou arrastar e soltar. E vou botar aqui, ó, nação por estado, tá? E aqui, o que acontece? Se você olhar aqui do lado direito, eu tenho aqui ó, um assistente
para a criação da tabela dinâmica. Veja aqui, ó, nessa lista eu tenho todas as minhas colunas, tá? Município, estado, fabricante, então tá tudo aqui. Virou tudo como campo da minha tabela dinâmica, tá? Então, eu quero fazer aqui uma vacinação por estado. Eu quero ver como é o comportamento, tá? Da vacinação por estado. Como é que eu faço? E aí eu vou clicar aqui, eu quero exibir aqui ó, o município, o estado, tá? Cliquei, aí ele exibiu aqui todos os estados. Veja aqui que está ordenado, né? Ó. E agora eu quero que ele apareça, que ele exiba a quantidade de doses aplicadas, tá? Então eu vou clicar aqui. Aí perceba, pessoal, que automaticamente ele jogou, como é um campo numérico, ele jogou aqui para o campo de valores, de soma, tá? Tanto você pode sair clicando, que ele vai montando, como você pode arrastar e soltar, tá? Então veja só, se eu quero trazer aqui o estado para as minhas linhas, então como é que eu faço? Eu posso clicar lá no campo, seguro e arrasto até aqui nas minhas linhas. Então, peguei errado. Estado, tá? E aí eu vou colocar nas minhas linhas, tá? Então ele colocou aqui os estados. Eu quero que ele some as doses aplicadas. Então eu venho, clico, seguro e arrasto aqui para as doses aplicadas. Tá, pessoal? Então ele já fez a soma, né? Por estado, sem eu precisar fazer fórmula nenhuma, tá? Então eu não botei fórmula nenhuma, só fiz vincular ao meu conjunto de dados, então, e indiquei aqui que era uma soma, tá? Mas a gente vai ver aqui mais na frente que a gente pode alterar esse tipo de somatório aqui que ele vai fazer, né? Tipo de cálculo, tá? Não só soma, mas a gente pode fazer média, pode fazer contagem. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Então aqui, ó, rapidamente a gente já tem o resumo por estado, né? E a quantidade, né, total de doses aplicadas por estado. Então, mas se eu quiser incluir informações de fabricante, né? Eu quero saber qual foi a vacina, o somatório por tipo de vacina por estado. Como é que eu posso fazer? Eu tenho duas formas. Então, eu posso criar um outro nível dentro de linhas. Então, se eu incluir aqui uma nova linha, né, um novo item na linha, ele vai criar como se fosse um subnível, tá? Então, se eu arrastar aqui o fabricante para aqui para linhas, o que acontece? Veja que ele criou aqui, ele tanto faz o somatório pelo estado, como faz os subtotais pelo tipo da vacina, tá? Então, é importante, na hora que você tiver definido esses níveis, a ordenação aqui, tá? Então, se tu mudar a ordenação, a questão do níveis ele vai mudar. Então, aqui, ó, eu quero ver por tipo de vacina e depois o estado. Então, aí você muda a ordem aqui do lado direito, tá? Em relação às linhas. Então, o que vem primeiro sempre é o nível maior, é o nível que você quer que venha, né? No nível superior e assim por diante você vai definindo os níveis inferiores, tá? E aí, se você quisesse aplicar o município, também você poderia fazer. Então, além do estado, você filtrar, né? Você agrupar aqui os municípios, tá? De maneira fácil, você consegue remover como? Se você quiser remover esse campo aqui, você vem, clica aqui, ó, arrasta ele para fora e você vai perceber que automaticamente ele vai mostrar um íconezinho ali de um X, né? Que indica a remoção, tá? Então, clica e solta, que ele já automaticamente removeu a informação, tá? Da minha tabela. Então, isso tudo só usando o recurso de arrastar e soltar, pessoal. Sem eu precisar escrever nada, sem colocar uma fórmula, tá? E o meu conjunto de dados lá continua intacto, tá? Eu não vou precisar mexer nele de jeito nenhum quando eu estiver trabalhando assim, tá? Uma outra opção, por exemplo, eu estou mostrando aqui essas informações das vacinas em linhas, mas se eu quiser que eles sejam colunas, eu quero ver aqui que ele exibe esses dados em colunas. Então, eu posso clicar aqui, ó, onde está em linhas, eu vou em arraste aqui, ó, para colunas. Tá? Então, ele vai me mostrar aqui, ó, o estado, né, nas linhas, e em cada coluna, um tipo de vacina diferente, tá? E no final, ele faz a totalização.
Tá, pessoal? Então aqui é uma maneira de você exibir esses dados. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida com relação a isso. Não, né, pessoal? Então vamos seguir com relação à tabela dinâmica. Então isso aí é um tipo de informação que eu posso gerar a tabela dinâmica usando esse recurso aí manual, tá? O outro tipo, filtro, também eu posso adicionar aqui, ó, por exemplo, eu não quero que venha em coluna aqui o fabricante, eu quero aplicar um filtro, tá? Desse conjunto de dados. Como é que eu faço? Eu posso puxar o fabricante aqui, ó, para a aba de filtros, tá? Para o campo de filtros. Então aqui, olha, em cima você perceba que ele já criou aqui uma linha com o filtro de fabricante, tá? Então se eu habilitar aqui, ó, só o Butantan e der um OK, ele já automaticamente aqui, ó, filtrou meus dados, né? Então ele já refletiu aqui é a filtragem que eu apliquei, tá? Então se eu escolher aqui, ó, a Pfizer e dar um OK, nesse conjunto de dados aqui que a gente recebeu, né, que eu acho que está um pouquinho atrasado lá do governo, e aí mostra aqui, inclusive não tem nem Alagoas aqui que recebeu dose, né? Aqui a gente em Arapiraca, o pessoal da educação todos foram vacinados com Pfizer, né? Deveria estar nesse relatório aqui. E aí você pode filtrar aqui, ó, se você quiser selecionar vários itens, você marca essa opção, tá? No filtro, e aí escolhe a que você quer, e aí ele vai exibir. De mesma maneira também, você pode também formatar, tá, pessoal? Uma outra opção, você pode formatar aqui, ó, os dados que estão sendo exibidos na tabela dinâmica, tá? Se você quer colocar zeros à esquerda, tratar como moeda, tá? Então aqui se eu quisesse, por exemplo, colocar aqui com casas decimais, e aí ele também colocaria com casas decimais, tá? Então aí você consegue formatar também os dados. Não é proibido você formatar os dados aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Tá, pessoal, vamos fazer aqui agora, mostrar um recurso a vocês interessante também com relação à filtragem, tá? Que é o recurso aqui de você selecionar os 10 primeiros itens. Mas para isso, eu quero pegar aqui, ó, eu vou botar o município. Eu vou mudar um pouquinho aqui a minha tabela dinâmica. Eu quero aqui por município. E aqui é o total de doses aplicadas, tá? Então aqui ele traz todos os municípios, tá? Mas imagine que se você tiver o conjunto de dados que tenha lá mais que 10 rótulos, mais do que 10 séries, fica difícil você compreender isso quando você quer colocar isso num gráfico, tá? Então, ele tem um recurso interessante, que é o recurso de filtragem aqui. Então, se tu clicar aqui com o botão direito, né? Aqui, ou clicar aqui, ó, né? E aqui, ó. Você pode filtrar aqui os 10 primeiros, por exemplo. Você clica com o botão direito aqui na tua linha, né? Que vai mostrar o rótulo. E aqui tu vai clicar aqui em filtrar, e aí você bota aqui 10 primeiros. E aí você diz quantos são, se é os 10 primeiros, se é os 10 últimos, e aí qual é o critério que você vai usar para essa filtragem. Que sempre ele vai levar em consideração os campos que estão aqui nessa parte dos valores, tá? Nesse caso aqui eu só tenho doses aplicadas, então eu quero os 10 primeiros, mas se eu quisesse os 15 primeiros, né? E aqui poderia ser percentual também. Então aí vocês definem como é que você quer. E aí você vai dar um OK. E o que ele vai fazer? Automaticamente ele vai aplicar um filtro nessa minha tabela, tá? Nessa minha tabela dinâmica, baseado nesse critério que eu estabeleci. E a partir dessa tabela eu posso criar um gráfico, né? Ah, os 10 cidades que mais vacinaram, né? E aqui a gente percebe que, né, a maioria são capitais.
A maioria são capitais dos estados, tá? E aí uma outra cidade mais... a segunda maior cidade do estado, né? E aí você consegue aplicar filtros também no teu conjunto de dados, tá? E também uma outra opção também que você tem é a questão de mover os dados, tá? Você tem aqui os dados, mas você tem a liberdade, se você não está satisfeito com a ordenação, de mover, tá? Veja que quando você passa o mouse em cima aqui da linha ou da coluna, você tem a opção de mover ela, tá? Vou mostrar primeiro na linha, depois eu passo na coluna, tá? Porque deixa eu colocar aqui com o fabricante coluna. E aí eu posso, por exemplo, na linha, eu posso aqui, ó, quiser mudar aqui, ó, só clicar com o botão esquerdo. Cadê? E aqui você pode clicar com o botão direito também, tá, pessoal? Mover, ó. Mover para o início. E aqui também você pode mover a linha. Aqui por algum motivo ele não está deixando. Mover a linha, mas a coluna você consegue, tá? Com o botão direito, então você consegue mover para cima, mover para o início. Mover, então você pode alternar aqui, ó, fabricante para linhas, então você consegue fazer esse tipo de movimentação dentro da tua tabela dinâmica, tá? Uma outra opção de eu criar a tabela dinâmica é a opção de criar pela opção recomendada, tá? Então se eu vim aqui em inserir, aí eu no meu conjunto de dados, tá? Eu clicar aqui em tabela dinâmicas recomendadas, e aqui ele já vai dar algumas sugestões, tá? De informações aqui que eu posso criar uma tabela dinâmica. Então aqui, ó, por tipo de vacina, tá? Por estado, né? Ele já dá algumas opções. Então vou clicar nessa aqui e vou dar um OK. Então automaticamente ele já criou uma tabela dinâmica, tá? Baseado nos meus dados. Então ele criou aqui por tipo de vacina, tá? Fabricante. Mas aqui também eu posso personalizar a minha tabela dinâmica. Então não impede de eu adicionar mais campos ou remover campos, né, que ele trouxe. Né? Adicionar colunas ou adicionar filtros. Então fica flexível para você fazer esse tipo de alteração. Tá? Então é uma outra opção, tá? Tabela recomendada. Vou botar o nome aqui. E vou puxar para cá. Tá? Então são duas opções de criação de tabela dinâmica. A padrão, que você vai escolher lá as informações, ela vai vir em branco. Ou você usar a tabela recomendada, que ele já vai sugerir para você algum formato específico, tá? Então, essas duas opções. Uma terceira opção é você criar uma tabela dinâmica de uma fonte de dados externa, tá? Como é isso? Eu tenho aqui um arquivo que eu vou mostrar para vocês, que ele está nessa estrutura aqui, ó. O estado, né? Alagoas, a data de vacinação e a quantidade, certo? Então ele tem a quantidade de vacinação por dia. E aí eu vou puxar, vou criar uma tabela dinâmica a partir desse outro arquivo, tá? BB16. Como é que eu faço? Aí eu posso clicar aqui, ó, numa planilha em branco, aí eu venho aqui em inserir, né? Tabela dinâmica. Então aqui, ó, se eu quero de uma fonte de dados externa, seja uma planilha ou outro tipo de conexão, e aí eu vou clicar aqui, ó, na opção usar uma fonte de dados externa, tá, pessoal? E clicar em escolher conexão. E aqui ele já sugeriu uns arquivos que eu tenho, né? No meu computador, que eu já usei aqui previamente. Mas se eu quiser, se eu não encontrar, eu posso clicar na opção aqui procurar mais, tá?
Quando eu clico em procurar mais, aí eu vou buscar o meu arquivo que eu quero pegar esses dados, tá? Nesse caso aqui é o BB16. Eu vou selecionar ele e vou clicar aqui na opção de abrir, tá? E aí ele vai me perguntar qual é a planilha. Posso ter várias planilhas dentro de uma pasta de trabalho que eu quero utilizar para fazer minha tabela dinâmica. E aí vou escolher a única planilha que tem, que é a planilha 1. E aqui eu vou querer que ele gere nessa própria planilha aqui que está em branco, tá? E aí eu vou dar um OK. E aí ele traz a minha tabela dinâmica vinculado ao minha fonte externa, tá? Então, aqui eu vou fazer também a customização dessa tabela dinâmica. Nesse caso aqui, eu quero botar como linha a data de vacinação, tá, pessoal? Que aí tem um recurso bem bacana, que a gente vai ver aqui como é que funciona. E eu quero botar nos valores a soma. Agora perceba, pessoal, que aqui ele já organizou. Deixa eu aumentar. Ele organizou meus dados das datas por meses. Então ele já agrupou os meus dados por mês, tá? E dentro do mês ele colocou os dias, tá? Mas isso você consegue personalizar também, tá? Imagina lá, você tem essa lista de dados, você quer fazer um gráfico por data, né? Para ver a evolução de vacinação. E aí ele já te faz isso aqui automaticamente, tá? Então, já puxa para você e já filtra, né? Já organiza os dados de acordo com o mês, tá? Então, ordenado por mês e agrupado por mês, ele já mostra seus dados. Se eu quiser alterar isso aqui, esse tipo de agrupamento, como é que eu faço? Eu aqui nessa linha, tá? Vou clicar com o botão direito, aí tem a opção aqui agrupar, tá, pessoal? E aqui veja que ele já tá agrupado. Tanto ele tem meses e dentro de meses ele tem dias. Se eu quisesse só mês, eu deixava só a opção de mês marcada, tá? E aí eu dou um OK. Tá? Aí eu já não tenho o meu subgrupo de dias, tá? Então aqui eu já tenho somente o mês, tá? Se eu quisesse mudar aqui e colocar por trimestre, tá? E por meses também, então dentro de trimestre eu tenho por mês. Então eu posso aqui clicar lá, coloco em agrupar e dou um OK. Veja que ele já me criou os grupos aqui, ó, trimestre 1, e dentro do trimestre 1, janeiro, fevereiro e março. E automaticamente ele já criou aqui, ó, meu item de linha trimestres, tá? E aí, sem eu escrever nada, ele já foi lá e já configurou a minha tabela dinâmica. Tá, pessoal? Então, ele já faz esse tipo de coisa. E assim sucessivamente. Então, você pode configurar esse agrupamento como você desejar, por horas, por minutos, por segundo. Nesse caso aqui, é porque eu estou trabalhando com campo de data, tá? E aí, tem certos tipos de dados que ele vai permitir você agrupar e outros não, tá? Data é um deles que você consegue fazer esse agrupamento. Tá? Se você estiver trabalhando com horas também, você consegue, por minuto, por segundo. Você consegue fazer esse tipo de quebra e agrupamento, tá? Aí, só para exemplificar para vocês aqui, ó, que seria interessante, deixa eu voltar. Deixaria um gráfico aqui baseado nessa minha tabela dinâmica, tá? Então, se eu viesse aqui, ó, inserir gráfico, eu vou botar aqui um gráfico de colunas. Veja que ele trouxe o meu gráfico, mas ele trouxe aqui com algumas informações a mais, tá? Então, permite que no meu gráfico, se eu estou trabalhando com tabela dinâmica, eu possa fazer filtragens, tá? Nos meus dados. E também aqui, ó, além de filtrar o trimestre, eu posso filtrar o mês de vacinação. Porque é assim que eu defini meus dados na minha tabela dinâmica. Tá? Agora, se eu tivesse com esse trimestre aqui aberto, o que é que ele faria? Veja que interessante. Ele já, no meu gráfico, ele abriu aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Ele abriu, pessoal,
ele abriu aqui o meu gráfico, o primeiro trimestre aqui, ó, no mês de janeiro, fevereiro e março, né? Eu posso expandir aqui, ó, os trimestres, tá? Como eu posso deixar eles fechados. Então ele te dá essa flexibilidade, né? Deixa ele bem dinâmico, então você consegue tanto ver por mês como ver por trimestre, caso queira ver de uma maneira resumida. E aí isso vai afetar aqui a maneira que esses dados aqui estão abertos ou não, tá? Então deixa eu fechar esse gráfico aqui. E aqui, pessoal, também eu posso, além da soma, eu posso fazer uma coisa mais interessante também. Eu posso usar aqui outro campo aqui, ó. Se eu tivesse outro campo aqui para mostrar, eu quero ver a média de vacinação por dia, né? Por mês. Como é que eu poderia fazer? Eu pegaria esse mesmo campo de quantidade, traria para cá, certo? E aqui ele trouxe como se fosse a soma, né, que é o padrão. E aqui eu posso clicar aqui, ó, com o botão direito ou botão esquerdo, tá? Configurações de campo de valor, certo? E aqui você clicando aqui, o que acontece? Ele vai mostrar aqui para você o que tipo de cálculo ele pode fazer aqui nesse campo. Então, eu já tenho a soma, quero que ele calcule a média, tá? Então, a média, que ele vai dar a média por mês, tá? Então, a média de janeiro, né? Pelos dias, 59. Então, ele vai fazer esse cálculo baseado no que você... na quantidade de dias que tem no mês, tá? E quantas doses foram aplicadas, tá? 59,5 em janeiro. D. Então, aqui, se eu pegar lá por dia, eu vejo que vai estar lá, vai dar essa média, tá? Então, aí você pode fazer esse tipo de mudança aqui, certo? Com relação ao cálculo, tá? Não precisa necessariamente ser só soma, pode ser a média, pode ser a contagem. Quer saber quantas vendas foram feitas? Então você pode trazer a contagem, tá? Então você pode personalizar a tua tabela dinâmica nesse sentido, tá? Então pode mudar aqui. Com relação, isso aí é o caso do quando você quer fazer a tabela externa, tá? Então fonte de dados externa você usa nesse caminho. Mas esse tipo de coisa de soma, de média, você pode fazer em qualquer um tipo de tabela, tá? Então, outra coisa que tem interessante na tabela dinâmica é com relação a eu gerenciar esses subtotais aqui, tá? Então, deixa eu limpar o filtro aqui. E aqui eu não quero mais o filtro, eu quero o estado. Oh, ele vai vir o estado. Tá, veja que quando você cria uma tabela dinâmica, que você passa o mouse em cima, né, clica nela, abre duas abas aqui, tanto a parte de análise, tá, como a parte de design. Então, na parte de design, eu tenho aqui uma questão dos subtotais, tá? Então, posso gerenciar, caso eu tenha aqui subníveis, tá? Se eu quero exibir esses subtotais ou não. E com relação aos totais também, tá? Então, eu posso desabilitar para linhas e colunas, tá? Então, veja que ele sumiu tanto na linha como na coluna. Habilitar somente para linhas, então ele habilita aqui, ó, né? Para cada linha ele habilita um total. E habilitar somente para colunas, então ele habilita só a questão da coluna. Ou você pode ter os dois habilitado para linhas e colunas. E aí ele vai exibir o total da tanto da linha como da coluna, certo? Com relação aos subtotais aqui, quando você abre, deixa eu... Então tem uma opção aqui de mostrar subtotais no início do grupo, tá? Então se eu clicar aqui ele vai exibir. E se eu clicar aqui mostrar todos os subtotais no final do grupo, aí ele desce daqui. Então quando eu terminar o estado,
ele vai botar aqui o subtotal no final do grupo, tá? E também a opção de não mostrar subtotais, que aí ele não vai exibir os subtotais do estado, tá? Então ele vai mostrar aqui. Mas quando eu estou fechado, ele vai mostrar porque ele só tem a linha. Mas quando eu abro, ele vai mostrar só o valor por linha, tá? Então, dentro da cidade. Então, aí quando eu estou com ele subtotal aqui com o nível aberto, ele não vai mostrar se eu não definir aqui como eu quero que esses subtotais sejam exibidos, tá? Subtotal. Tá. Nesse caso aqui, eu deixo habilitado aqui de usar os subtotais no início do grupo, tá, pessoal? Então, aí você vai do seu gosto de fazer isso, de colocar em cima, né? Ou colocar embaixo, tá? Outro recurso que eu tenho em tabela dinâmica é o recurso para gerenciamento dela. Em que sentido? No sentido de eu poder fazer algumas coisas com relação a seleção, mover a tabela, eu quero mover de uma planilha para outra, como é que eu faço? Então, se a gente vier aqui, ó, quando clicar na tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, tá? Eu tenho a opção aqui de selecionar. Então aqui eu tenho a opção de selecionar a tabela inteira, tá? Então eu posso mover essa tabela dinâmica. E aqui eu posso copiar ela. Como é que eu faço para copiar essa tabela dinâmica? Eu posso vir aqui ó, em página inicial, tá? Copiar. E aí eu vou criar aqui uma nova planilha. E aí eu vou escolher aonde eu quero colar ela. E aí eu venho aqui, ó, colar. E aí ele me trouxe aqui a tabela dinâmica, né? Com os mesmos recursos, só que é é uma nova planilha, né? Ele fez a cópia, né? Igualzinha que a gente tinha lá. Tá, pessoal? Deixa eu ver aqui outra coisa com relação a gerenciamento da tabela dinâmica. Então, lá em análise também, eu consigo, né, selecionar a tabela dinâmica, por exemplo, limpar. O que é que ele diz limpar? Limpar tudo. Ele tirou todos os campos, tá? A estrutura da tabela dinâmica ele tirou, mas os vínculos aqui permanecem, tá? Então aí você pode zerar e reestruturar essa tabela dinâmica de novo, tá? Como também, deixa eu voltar aqui, eu posso fazer esse recurso de mover, tá? Então aqui você tem a tua tabela dinâmica, tá? Então você pode selecionar ela, selecionar tabela dinâmica inteira, e depois mover. Aí você pode dizer para onde é que você quer que ela seja levada. Então eu vou criar uma nova planilha, e aí ele moveu e removeu aqui da planilha anterior. Então ele tirou completamente e colocou na nova planilha, tá, pessoal? Deixa eu excluir essa aqui. Vamos ver. Aumentar aqui o percentual. Tá? Então eu tenho esses recursos de trabalhar com a tabela dinâmica, tá, pessoal? Então veja que a gente consegue fazer esse tipo de operação com as tabelas, tá? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não. Em relação à tabela dinâmica, a gente pode seguir em frente. Pode, né, pessoal? Então vamos seguir. Outra coisa que eu queria mostrar a vocês é... Deixa eu tirar isso aqui. Mas veja aqui que eu estou usando a soma, tá? Mas eu queria aqui mostrar outra informação aqui, que não fosse a soma, mas também não fosse a média e tal. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso puxar de novo esse campo para cá, para os valores, tá? Então ele vai trazer aqui com outro campo, mas aí eu quero exibir uma outra informação aqui, tá?
Então aqui, ó, doses aplicadas é a primeira, tá? E aqui ele, como eu botei a soma, ele está trazendo outra. Mas se eu clicar aqui com o botão direito, nessa segunda soma de valores aqui que eu defini, e aqui eu tenho umas opções aqui, ó, interessantes, pessoal, tá? Que é resumir aqui, ó, mostrar valores como, tá? Então ele vai te mostrar aqui um outro tipo de cálculo, né, baseado nesse campo aqui de doses aplicadas. Então eu quero percentual do total geral, tá? Eu vou clicar nesse aqui para exemplificar. Então aqui, ó, a Pfizer, né, nesse caso aqui, no total geral da Pfizer, ela corresponde só a 0,07% da do total que a gente está exibindo aqui, tá? E aqui, com relação à AstraZeneca, dá 99,93. Então aqui eu tenho uma forma de exibir com relação ao total geral, tá? Deixa eu até tirar o filtro aqui, deixar os três. Deixar a Butantan também. Então quando a gente aplicar aqui a Butantan, a gente percebe que... Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu diminuir o percentual aqui para ficar mais visível. E aqui, ó, pessoal, veja que, né, por estado, ele já mostrou aqui, ó, Butantan corresponde a 82% do total, né, dos 100%. A Pfizer 0,01 e a AstraZeneca 17,27. Mas se eu quisesse fazer esse percentual ser, aí eu posso também mudar, tá? Aqui se eu quiser mudar o nome desse campo, tá? Como é que eu faço? Eu também consigo ter essas opções, que se eu clicar no botão direito aqui, ó, e configurações do campo de valor. Se eu clicar, tanto eu posso mudar o nome, né? Então, percentual, né? De vacina. Percentual de doses, tá? E aqui, eu posso também mudar aqui, tá certo? Esse tipo de informação que está sendo exibida. Então, aqui eu quero que seja agora o total de colunas. Percentual em cima do total das colunas. Então, dentro da Butantan, Ceará corresponde a quantos por cento? Vamos olhar, dá um ok, tá? Então veja que para cada coluna agora eu tenho 100%. Por quê? Porque ele leva em consideração o valor desse aqui, 96.803, em cima da soma desse aqui de 1.967. Tá? Não mais em cima do total. Do mesmo jeito aqui a Pfizer, né? Ó. Então quem aplicou mais Pfizer nesse conjunto de dados aqui foi a Bahia. Tá? E aí, por seguinte, vem Ceará, tá, pessoal? E depois aqui vai chegando os demais. Então aí você tem como configurar também esses valores que são exibidos. Então aqui tem várias opções, tá? Que você pode aprofundar aqui e ver como é que utiliza isso, né? De acordo com a sua necessidade. Então aí você tem várias opções de exibição de valores aqui, diferente daquele que é simplesmente somas, né? Média, contagem, então você consegue também fazer um percentual em cima. Então, às vezes é interessante você ter esse tipo de informação para exibir em gráfico, tá? Tanto até em relatório também, tá? Então você consegue fazer esse tipo de informação aqui. Bom, com relação à tabela dinâmica, eu acho que a gente pode, acho que fica legal isso que a gente mostrou, tá? Então, alguém tem alguma dúvida, quer ver alguma coisa a mais tabela dinâmica, mas eu acho que com relação ao conteúdo tá de bom tamanho. Já tem bastante coisa para a gente poder explorar dentro da tabela dinâmica, tá? Então, a estrutura dela, quem vai definir aqui é vocês, tá? Então, qual vai ser o ideal? Não vai ter aqui uma fórmula mágica, tá? É você ir organizando seus dados e vendo como melhor fica essa exibição dos resultados, tá? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Tem não, né? Então vamos seguir, pessoal.
Deixa eu ver agora o que a gente vai fazer. Deixa eu tirar esse campo aqui. Posso deixar, não tem problema. Tá, pessoal, outro recurso que ele tem legal é o recurso de segmentação de dados, tá? Então você pode inserir aqui, ó, na tua tabela dinâmica, certo? E aí você consegue filtrar visualmente os dados que estão sendo exibidos, tá? Isso também serve, aplica para gráfico também, tá? Então se você clicar aqui, ó, em análise de tabela dinâmica, né? Tu tá na tua tabela dinâmica, vai lá em análise e clica em segmentação, ele vai perguntar aqui que tipo de segmentação eu quero fazer nos meus dados, tá? Eu vou fazer aqui pro fabricante, tá? Aí veja que interessante, ele já traz aqui, ó, uma janelinha, certo? Com os meus tipos de fabricantes, tá? E aí eu posso fazer essa filtragem visualmente, tá? Sem precisar clicar lá nessa coluninha aqui e fazer isso. Precisa estar na mesma aba? Não precisa estar na mesma aba, tá? E aí a gente vai poder ver depois aqui como é que a gente faz para exibir isso no gráfico lá, tá? Então se eu filtrar aqui, ó, só quero Butantan, aí ele já filtrou os meus dados aqui, né? Se eu quero só AstraZeneca, e aí ele vai. Se você clicar somente com o botão esquerdo, ele vai selecionar aquilo que você está marcando, tá? Se você clicar com o Ctrl, né? E aí você vai selecionando mais um, certo? Então ele vai marcando aquilo que você selecionar. Deixa eu só remover esse campo de valor aqui, percentual, só para despoluir mais a tela um pouco, tá? Tá, pessoal? Então eu vou botar aqui um gráfico só para vocês verem aqui como é que essa filtragem ocorre. Então aqui eu quero inserir um gráfico, tá? Tá, pessoal? Inserir esse gráfico. Deixa eu remover essa legenda aqui, ó. Só para ganhar espaço. Como eu tenho aqui, a faz é muito pequena, ele não mostra aqui. Não dá visualmente para perceber muito. Aí, à medida que a gente aumenta aqui, ó, você vê que tem um tracinho vermelho lá embaixo. Porque a quantidade de dose da faz é muito pequena, tá? Então, a partir do momento que você escolhe, veja, a partir do momento que você aplica aqui, ó, clicar na tua segmentação de dados, ele automaticamente já faz a filtragem dos teus gráficos também, tá? Então, você já organiza isso, né? Imagine que tu vai ter aqui uma tabela, deixa eu botar aqui uma outra planilha. E eu vou pegar essas duas coisas aqui, ó. Vou trazer pra cá. Eu vou tirar aqui. Tá? Você pode ter aqui várias tabelas, tá? Que vão fazer relação. Vão fazer relação com o teu conjunto de dados. E você pode ter as filtragens aqui do lado. E você pode fazer como se fosse um dashboard e tal. E aí ele vai fazendo, né? Ele vai reorganizando os gráficos de acordo com as filtragens que você aplicar. Né? Então, se eu deixar só a Pfizer, ó, ele já traz. Se eu quero trazer as duas, ele já traz a filtragem. Tá? Então, ele já aplica essa filtragem em todos os gráficos que estão. Por exemplo, se eu quero só em um gráfico, qual é a vantagem? Se eu aplicar a filtragem aqui no geral, ele já filtra todos os gráficos que estão vinculados a essa tabela dinâmica, tá? Você pode também vincular a mais de uma tabela dinâmica, né? Se você clicar aqui com o botão direito,
Então tem aqui opções de conexões de relatório, tá? Então se você tem mais de uma tabela dinâmica, você pode vincular aqui, certo? Então quando ele filtrar aqui uma, ele automaticamente já vai filtrar todos os relatórios que eu tiver conectado aqui. E consequentemente todos os gráficos relacionados à minha tabela dinâmica, tá? E aí que eu escolhi minhas tabelas, eu vou dar um OK. E ele já vai aplicar o filtro às duas, tá? Então aqui é nessa vacinação por estado. Então vamos botar aqui, cadê? Se eu remover lá, cadê? Automaticamente aqui nessa outra tabela que a gente fez a correlação também, ele já filtrou, tá? Então se eu tivesse um gráfico relacionado a essa tabela dinâmica também, ele estaria fazendo o filtro, tá? Então você pode fazer esse tipo de coisa na tua planilha, tá? E aqui você poderia também, ó, se for uma tabela só para você não precisa, a tabela que você só vai ver esses gráficos, tá? Você pode até ocultar essas outras informações, proteger, te vai mostrar aqui como é que protege, tá? E você quer exibir para o cara só o dashboard, tá? Então você pode tirar a barra de fórmula, pode tirar títulos, então vai deixar, né? Isso aqui bem limpo, tá? Então aí, ó, pode deixar aqui o Excel bem limpo. Cadê? Vou fixar aqui de novo. Então aí você pode, tá, pessoal? Por exemplo, você quer uma planilha só com os gráficos, com os filtros, então você pode desabilitar essas outras informações. Então a pessoa, quando for acessar, vai ver só aquilo, né? Que você quer mostrar lá, não precisa ter acesso à coluna, não precisa ter acesso nem fórmula, nem nada, já que ele não vai alterar, tá? Então você consegue configurar isso na tua planilha também. Então, em exibir, você define lá como é que vai ser essa exibição dessas informações da planilha, tá? Esse aqui é a opção de você usar a parte de segmentação de dados, tá? Então, escolhe teu filtro, vincula tuas fontes de dados. Então, quando você clicar em uma, ele vai automaticamente fazer a filtragem, tá? E aí, se você quiser mais de um aqui, você vai clicando com Ctrl, segura o Ctrl e vai clicando. E ele vai fazendo as filtragens necessárias, tá? Isso para todos os gráficos, tá? Esse recurso aqui, por gráfico, ele só vai alterar no gráfico específico, tá? Quando você faz isso aqui, ele altera em todos, tá? E aí para vocês é mais prático. E isso deixa teu, teu relatório de informações lá bem mais, né? Bem mais profissional, tá? Então você consegue utilizar isso aí. Tá? Você quer ver os alunos, aí você tem a quantidade de alunos por curso, aí quer filtrar só um curso, né? E aí você tem as datas específicas, então você consegue fazer filtragem por curso, filtragem por idade. Então aí você pode fazer esse tipo de filtragem e aplicar, que ele vai trazer para todos os gráficos, tá? Deixa eu voltar aqui para ver se alguém tem alguma dúvida. Você tem como salvar em página HTML, tá? Aqui, ó. Mas não sei se ele publica isso vinculado a teus dados originais, porque aí precisaria ter acesso à tua fonte de dados, tá? Para atualizar. Cadê? Salvar como? E você tem como salvar isso como página web, tá? Então na hora de salvar como, você consegue salvar como página web. Mas não vai ter aquele vínculo de o dado vai estar lá estático, né? Você pode até fazer o dado, tá? Gera os gráficos e depois publica ele como uma página web. Talvez, tá? Ele não saia. Deixa eu até salvar isso aqui, ó. Salvar isso aqui, deixa eu ver, exibir. Eu quero 100 linhas de grade, tá? Eu quero salvar como aqui, vamos ver como é que ele fica aqui em HTML.
Pera aí, deixa eu logo só garantir aqui. Deixa eu salvar logo aqui. Tá, deixa eu salvar aqui como HTML só pra gente ver. Página web. Deixa eu abrir. Deixa eu ver se ele tá aqui em downloads. Tá? Não sei se vocês estão vendo aí. Você pode até organizar os dados, tá? Aqui em página HTML, só que aí tá estático. Deixa eu ver se aqui embaixo, ó, cada planilha, né? Você consegue o link, mas você não consegue, tá, pessoal? Personalizar, tá? Então você pode, você quer que gerar os gráficos, pode organizar as informações, preencher os textos, deixar bem bonitinho e depois exportar ele para HTML, tá? E que ele vai gerar, só que de maneira estática. Claro que se você usar mesmo, fazer página web com esses dados, tem recurso lá que nem tem aqui nessa página do governo. Deixa eu voltar. Que são coisas mais interessantes. Deixa ele carregar aqui. Que aí você consegue interagir, tá? Tem aqui uma da linha do tempo, cadê? Que aí você pode... Deixa eu ver se ele... Que ele tá um pouco lento. Deixa eu atualizar aqui de novo. Tá vendo? Eu consigo aqui, ó. Tanto navegar e aqui também nesse da linha do tempo, cadê? Deixa ele... Você consegue pegar um intervalo de dados. Cadê? Você consegue tanto ver informação, quando você vai em cima, e aí ele vai filtrar os outros gráficos, tá? Então ele tem essa interatividade. Se você clicar aqui, ele já automaticamente alterar os outros. E aí ele já vai alterando aqui à medida que você vai selecionando o intervalo. Tá? E aí você vai interagindo com o gráfico. Nisso aí, quando você salva em HTML, você não tem essa interação. Tá, pessoal? Então, você... Não sei se alguém já usa esse recurso de tabela dinâmica. No Google Docs também tem tabela dinâmica, tá? Mas não tem nesse nível de recurso que a gente tem no Excel, tá? Alguém já usa essa questão de tabela dinâmica, questão de segmentação de dados. Então, são recursos interessantes para você aplicar vocês lá informações que você precisa informação. A planilha do Google, ele tem bastante coisa do que a gente viu aqui, tem nas planilhas do Google, tá? Ele também tem tabela dinâmica, mas ele não tem segmentação de dados. Ele tem uma opção lá de filtros, tá? Aí você cria os filtros e vai fazendo a filtragem nos dados. Mas aí, nesse estilo aqui, não, né? Tem uma coisa parecida, que já é bem interessante lá. Nesse caso aqui a gente tem a parte da segmentação, que é quando você vai, ela aplica em todos, tá? E é bem interessante. No Google Planilha também usa a parte de filtros, tá? Ele tem a parte aí de geração aí nessas tabelas dinâmicas. Tá? Então, é uma possibilidade aí para vocês usarem, tá? Claro que você teria espaço aqui para falar mais sobre isso, tá?
a gente for falar um pouquinho de tabela dinâmica, tem um monte de coisa para ver. Então, eu acho que esse aí é um norte muito bom, tá? Inicial, que vocês podem aproveitar e meter a mão na massa lá para testar, tá? Utilizar mesmo e ver como é que vai sair o resultado. Tá, pessoal? Então, aproveita para praticar isso aí. Quem quiser ir lá no SUS, baixar os arquivos, né? Pode baixar. Tá aqui no material de apoio do Excel, tá? Então tem dados de vacinação do Covid, dados de vacinação de Alagoas por data. Você tem também. Então você pode baixar lá e testar, tá? Aí com relação a gráficos e tabelas dinâmicas, seria isso. Eu quero mostrar aqui agora, pessoal, uma coisa para vocês, que é com relação à parte de exibição e impressão, tá? Deixa eu pegar essa planilha aqui só para exemplificar. Cadê? Excluir. Deixa eu excluir isso aqui. Tá. Deixa eu vir aqui. Inclusive eu já coloquei ela como tabela, tá, pessoal? Veja que ela é uma tabela um pouco extensa, tá? Passa mais de uma página. Então aí eu tenho algumas configurações no Excel que eu consigo definir o layout de página e tanto o layout de impressão, tá? Então eu posso definir aqui a área de impressão, tá? Então, por exemplo, eu posso botar uma quebra de página, que nem eu boto no Word, por exemplo. Definir que aqueles dados vai começar em uma página seguinte, tá? Se eu estou aqui na mesma planilha. E aqui eu posso definir primeiro, né? Que nem de maneira análoga ao Word, o tamanho, né? Margens, tá? Posso personalizar isso, a orientação da minha planilha, bem como o seu tamanho, tá? Tamanhos pré-definidos, o tamanho que eu vou pré-definir, tá? Eu vou definir ele, personalizo ele e defino. Uma coisa aqui é a área de impressão, tá? Definir a área de impressão, aí ele avisa aqui que eu selecionei só uma célula, e aí ele pergunta se é isso mesmo que você quer? Sim ou não? Mas aí se você quer definir uma área de impressão, você vai selecionar lá. Por exemplo, imagine que você tem aqui esses dados, e aqui do lado você tem a outra planilha, tá? Outros dados aqui, sei lá. Sei. E você não quer que esses dados sejam exibidos aqui na hora que você for imprimir, tá? Então você vem, seleciona a tua planilha. E você vai clicar aqui, área de impressão, tá? Definir área de impressão. Tá? Então, se a gente for lá e imprimir, veja que aquele dado lá que a gente não definiu, a gente não selecionou como área de impressão, não foi exibido, tá? Então a gente já definiu aqui que eu não quero que aquele dado seja exibido, tá? Beleza? Isso é a primeira opção que a gente tem aqui. Uma outra opção é definir a impressão de títulos. Veja que quando a gente coloca para imprimir, quando a gente avança a página, o cabeçalho do título, né, o cabeçalho lá, a primeira linha lá do cabeçalho não é exibido na página seguinte. E às vezes eu quero que esse dado seja repetido quando eu mudar de página. Como é que eu faço? Aí eu venho aqui, ó, imprimir títulos, tá? Lá na parte de layout de página. E aí você diz aqui, linhas a repetir na parte superior, tá? Então, como é a primeira linha, então aqui eu boto cifra 1, 2 pontos, cifra 1, tá? Então, essa linha 1 aqui, ele vai repetir toda vez que eu mudar a página na impressão, tá? E do mesmo jeito que eu posso repetir a linha, eu também posso repetir a coluna. Imagina que eu tenho aqui uma tabela, que eu tenha lá 20 colunas, certo? E aí, na hora de imprimir a minha planilha, eu quero que essa primeira coluna aqui seja repetida. Aí eu colocaria aqui, ó, né? Cifrão A, né?
da moeda lá, e aí de novo 2 pontos cifrão lá. Então aqui ele pegaria a primeira coluna, ou as colunas, tá? Se fosse a coluna A e B, então você botaria B. Então aqui você define aqui quais colunas e quais linhas vão se repetir. Não necessariamente precisa ser uma. Você pode definir se quer exibir, imprimir linhas de grade, se quer em preto e branco, né? Se quer qualidade de rascunho. E aí também você define aqui a orientação na hora da impressão dos dados, tá? Então ele vai escolher aqui, ó, abaixo e acima é o padrão, tá? Ele vem para baixo, depois sobe. Então se tiver mais dados aqui, ele vem na hora de imprimir, tá? Então vamos clicar aqui em visualizar a impressão. Veja aqui, eu mudei de página, pessoal, e lá o meu título lá se repetiu, tá? Então ele manteve do jeito que eu pedi, tá? Se eu voltar lá, né, imprimir títulos, e aqui também se eu quisesse botar linhas de grade, né, ou preto e branco, vamos ver como é que ele se comportaria. E aí ele já tirou a minha formatação de cores, tá? Deixou só a opção de escala de cinza, né? Preto e branco, tá? Então aí ele não vai levar as cores para impressão, tá? Você pode configurar assim também. Deixa eu ver outra coisa que a gente pode mostrar. Você pode definir aqui, ó, cabeçalho e rodapé, tá? Personalizar um cabeçalho e um rodapé para tua planilha. E aí você pode definir isso. E aí, ó, adicionar campos, adicionar data e hora. Então você pode fazer esse tipo de informação também, tá? Na tua planilha na hora que tu quer imprimir. Pode aplicar um plano de fundo, então, se quiser botar uma imagem como fundo da planilha, você pode também. E também você pode criar uma quebra de página, tá? Eu vou criar uma quebra de página aqui só para a gente visualizar. Então veja aqui, ó, que ele criou uma quebra de página aqui, ó. Apesar dele não ter completado lá a linha, né? Até o final ele criou uma quebra de página. Então quando a gente for na impressão, deixa eu clicar aqui só para agilizar e clicar em visualizar. Veja que a primeira página ele quebrou aonde eu indiquei que era para acontecer a quebra, tá? Então ele veio e quebrou aqui e fez essa quebra de página. E aí quando a gente for lá na página seguinte, ele continua normalmente. Tá? Então, esse tipo de coisa, de quebra, também você pode fazer aqui no Excel, tá? Então, se você quer que a partir de determinada linha ele faça uma quebra, ele vai quebrar lá para a página seguinte, tá? Então, aqui eu consigo fazer. Então, eu remover quebra de página, tá? Eu consigo fazer esse tipo de coisa também aqui. Então, aí você define aqui, ó, pode definir largura, altura, tá? Então, todo tipo de coisa aqui você consegue. Pode aplicar um tema. Então, ele te dá aqui uma série de opções que você consegue trabalhar aqui na tua tabela, tá? Então, quer personalizar a impressão, vem no layout da página, define aqui área de impressão, quebra de página, plano de fundo, se quer impressão de títulos, tanto linhas como colunas, tá? É aqui que você tem que vir, tá? E cabeçalhos e rodapés também, você pode fazer, tanto vindo aqui na opção, tá? E aí tem aqui a opção de cabeçalhos e rodapés, como você pode configurar lá direto na exibição. E aqui, ó, se você quiser ver onde é que está a minha quebra de página, eu não sei onde é que está. Se eu vier em exibir, tá? O normal é esse aqui, mas eu quero ver onde é que está minhas quebras de página. Ah, tá aqui minha quebra. Tá? Porque aí você pode esquecer onde está a quebra que você colocou, tá? Você pode ver o modo layout de página, tá? Que é a página do... Como também aqui você pode mudar a visualização. Tanto normal, quebra de página e layout de página, tá? Então o padrão aqui é esse modo normal. Certo? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Não, né? Então vamos prosseguir, tá, pessoal? O outro recurso que eu queria falar hoje, para a gente finalizar essa parte, que diz que a gente só vai precisar ver alguma coisa de formulário no início da outra aula, tá? E aí a gente vai começar o PowerPoint. Então hoje ainda coloco atividade, tá? Relativo a essa parte de gráficos, né? Eu vou colocar uma atividade só, que é gráficos, tabelas dinâmicas, tá? E aí vocês vão poder
trabalhar nesses dois recursos aí. Mas só para finalizar hoje, a gente vai ver a relação da proteção de planilhas, tá? Então, do mesmo jeito que eu tenho no Word, deixa eu abrir aqui. Do mesmo jeito que eu tenho no Word, eu tenho também aqui a proteção do arquivo, certo? Proteção a nível de arquivo. Só que aqui também, com relação às planilhas, eu tenho uma proteção. Além da parte de trabalho, eu tenho proteção por planilha, tá? Dentro de planilha, as células, tá? Então, eu consigo proteger a planilha e dentro da planilha as células, ou não. Como é que eu faço isso, né? Para proteger o arquivo, é daquela mesma maneira que a gente viu, tá? Se eu for lá, arquivo, informações, né? Aí tem aqui, ó, proteger pasta de trabalho. É aquelas mesmas informações, tá? Só tem uma coisa a mais aqui, que é essa questão de proteger a estrutura da pasta de trabalho. Então, se eu marcar essa opção, ela impede que eu adicione novas planilhas no meu arquivo, tá? Então, aquela mesma opção, se eu quiser colocar uma senha, se eu quiser proteger só a planilha atual, né? A assinatura digital, marcar como final, né? Para indicar o usuário lá que deveria ser a versão final do documento, tá? Então, eu tenho esse nível de proteção a nível de pasta, né? A nível de arquivo, que é o padrão lá que tem no Word também, tá? Mas eu também tenho por planilha, tá? Por padrão, elas vêm desprotegidas, tá? E aí, eu preciso habilitar a proteção delas. Não adianta, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu criar aqui uma nova planilha, só para exemplificar. Eu tenho aqui o nome do aluno, eu tenho a nota 1, nota 2, certo? Nota 3. E aqui eu tenho a média, né? Imagine que eu já tenho o nome dos alunos, tá, pessoal? Eu tenho as notas, mas eu só quero permitir que o cara digite as notas, tá? Nem a média, que a média vai ser calculado, por exemplo, média. E aí eu vou fazer isso, tá? Tá? Como não tem valor que ele está trazendo essa informação, mas se a gente botasse erro, né? A gente usar aquela funçãozinha se erro para contornar, né? Para envolver a minha função que dá, pode dar mensagem de erro, aí eu digo aqui um valor que ele exiba caso tenha algum erro, tá? Então aqui eu estou já tratando o erro aqui, tá? Então, eu tenho essa planilha, deixa eu aumentar, que eu tenho aqui o nome do aluno e tenho as notas. Mas eu só quero permitir que o nosso colega, né, o companheiro, só edite o valor relativo às notas. Como é que eu faço isso? Tá, se eu clicar aqui com o botão de selecionar aqui meu intervalo. Cadê? Peraí. Deixa eu voltar aqui. Inicial, tá? E eu clicar aqui, ó, configurações aqui, né? Tanto configurações aqui de alinhamento, eu tenho aqui uma aba de proteção, tá? Veja que, por padrão, elas estão bloqueadas, mas não adianta elas estarem bloqueadas, né? Ou estarem desbloqueadas se o meu recurso de proteção não estiver ativado, tá? Por padrão é tudo desbloqueado, então eu consigo alterar o nome, né? Alterar, inclusive, o nome da coluna. Então nada impede que eu faça alterações aqui nessa minha planilha, tá? Então, o primeiro ponto é você definir a proteção da planilha, tá? Então, você vem na planilha, aqui embaixo, botão direito, tá? Proteger planilha, tá? Então, aqui ele já está padrão aqui, selecionar as células bloqueadas, selecionar as células desbloqueadas. Então, se você quer que ele só selecione células desbloqueadas, você desmarca essa opção células bloqueadas. Então, ele só vai ter acesso às células que eu permitir, tá?
Então eu vou clicar em OK aqui e vou botar uma senha, 1, 2, 3, tá? E aqui 1, 2, 3. Veja que eu não consigo nem selecionar minhas células, tá? Porque eu não permiti, né? Não tenho nenhuma célula ainda que eu possa mexer, tá? Então se eu quero mexer habilitar ou desabilitar, né? Proteção em células específicas com a planilha protegida, eu tenho que ir lá e desproteger a planilha primeiro, tá? E voltar a senha, tá? Então antes de eu proteger a planilha, eu venho aqui, eu quero habilitar que essas notas aqui, ele pode proteger, tá? Eu posso desproteger, nesse caso a gente quer desproteger, tá? Então vem página inicial, alinhamento, tá? E as opções aqui de configuração da célula, ou Ctrl 1, acho, tá? Aí você vai lá em proteção e desbloqueia essas células, tá? Então essas células estão desbloqueadas, tá? Deixa eu formatar como uma tabela para ficar mais bonitinho. E agora eu vou voltar a proteger a planilha. E aí eu vou permitir só que ele tenha acesso às células desbloqueadas, tá? Então veja aqui, ó, eu não consigo selecionar o nome do aluno, mas consigo aqui, ó, digitar nota, né? 1, 2, 3, 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então aqui, ó, 5, né? 6. Então ele não permite que eu altere média, né? Então garante que não vai mexer nas minhas fórmulas, tá? Ele não vai excluir linhas, ele não vai mexer nas minhas colunas. Então ele só vai preencher informações que eu considero, né, que eu liberar para ele preencher, tá? Nesse caso aqui, o cara só poderia digitar nota. Aí se você quiser voltar, e aí você vai lá, quero liberar geral. Então, desproteger planilha, mas para isso precisa lembrar da senha. Importante é a questão da senha. Se você esquecer a senha, dificilmente vai conseguir recuperar, né, o conteúdo daquela, né, conseguir mexer naquele conteúdo. Tá, pessoal? Inclusive, você nem seleciona aqui, você não sabe nem qual é a fórmula que está aplicada aqui e nas colunas que você não habilitar. Então, você pode selecionar trechos da tua planilha para desproteger e permitir a edição, tá? Então, nesse caso aqui é um exemplo do que você pode fazer com relação à proteção da planilha, tá? A nível de planilha. Então, se você for lá no arquivo, e se você vir aqui em informações, ele está aqui, ó. Ele já traz aqui a informação que tem uma ou mais planilhas dentro da minha pasta que está protegida, tá? Então, aí eu posso desproteger, como posso fazer essas modificações, tá? Então, se você tem uma planilha que é compartilhada, aí você corre o risco de alguém fazer modificações indesejadas ou quer evitar esse tipo de dor de cabeça, protege a planilha, libera somente as células que você acha que são necessárias, tá? Então não dá ao usuário permissão que ele possa fazer alguma besteira, tá? E aí também para você tem um modelo, você evita que, né, alguém altere uma fórmula, então aí você consegue fazer esse tipo de controle também, tá, pessoal? E alguém tem alguma dúvida com relação à questão da proteção de planilha, de segurança? Ô Melchior, eu vou postar esse vídeo já hoje, tá? Que eu fiz esse. E vou postar os demais também. Vou fazer os outros mais resumidos, tá? Não da aula em si, mas dos recursos, tá? Para facilitar também a vida de vocês. Porque eu não gostei do resultado dos vídeos lá que a gente gravou da outra ferramenta lá do Windows. E aí esse eu achei que fica melhor porque teve algumas pessoas que não conseguem ver algumas telas. Na hora que eu clico no menu não é exibido e tal. E nessa versão aqui que eu gravei, já consigo ter esse tipo de informação visível para vocês, tá? Mas esse aqui eu já vou subir hoje. E os próximos já, essa semana, já subo para vocês também, tá? Pra vocês terem uma noção. Inclusive, se tem alguém aqui que ainda não fez aquelas atividades do Word, se tiver, depois me diga. Que aí eu vejo a questão lá para vocês submeterem lá com atraso, tá? Aí não deixem de submeter as atividades. É importante lá na questão da avaliação final, pessoal. A gente só tem mais 2 encontros, tá? Que é segunda-feira e quarta-feira. Então, se tiverem dúvidas,
Ainda não coloquei a atividade 3, tá? Eu vou colocar hoje. Não, a atividade 3 está atrasada. A teia 3, eu vou colocar 4, na verdade. Deixa eu voltar. Eu vou... Cadê o prazo dela? Já vou expandir ela aqui. Deixa eu alterar essa data dela. Eu vou colocar essa do Excel todas para até... Essa do Excel eu vou colocar para até a próxima semana, junto com as demais, tá? Do Excel. Então aqui eu vou botar para... Essa aqui do Excel eu vou botar até o dia 29, tá? Tá, dia 29 de junho, tá? Então quem não fez pode fazer. A gente fala de prazo, pessoal, tá? Para não acumular. Porque senão no final você vai ter 5 atividades para fazer e não vai dar conta. Porque a gente tem prazos aí, a Jandes pode falar, com relação a entregar os relatórios finais, tá? Então é importante que a gente não se estenda muito. Tá, deixa eu mudar então para o dia 30 do Excel. E aí eu vou ter outra hoje, que também vai estar para o dia 30, tá, pessoal? Vou botar para o dia 30 aqui, porque dia 29 eu acho que é feriado, né? Aqui. Tá dia 1º. Aí dia 29 é feriado, colocando até o dia 30, tá? Então eu vou colocar outra atividade hoje, e aí eu vou colocar no mesmo prazo. Mas eu coloco os prazos, pessoal, que é para não acumular a atividade. Chegar no final e tiver 5 atividades para fazer, com certeza você vai deixar alguma, vai ficar sem fazer, tá? E aí veja, nem mais, não é nem pela questão da nota em si, é pela questão da prática, tá? E aí a última, vai ter mais uma de Excel, que é com relação a gráficos e tabela dinâmica, e vai ter uma do PowerPoint, que a gente vai utilizar como base alguma atividade, a primeira atividade que a gente fez para fazer a atividade do PowerPoint, tá? A atividade do PowerPoint é mais simples do que as outras. E aí a gente tem 5 dias para entregar o relatório e eu preciso entregar ela com 2 dias, tá, pessoal? Então é importante que a gente cumpra o prazo, né, até o dia... Deixa eu olhar aqui qual é o dia do nosso curso. Até o dia 5 de julho, tá? Até o dia 5 de julho a gente precisa finalizar o curso. Eu tenho 2 dias para entregar o relatório a Jandes. E aí dela fazer 5 dias para fazer os relatórios finais. Então, tanto para vocês pegarem o certificado, como para o pessoal validar lá da projeto, porque tem muitos cursos acontecendo, é importante que a gente sempre cumpra os prazos. Tá? Alguém tem alguma dúvida com relação ao que a gente viu hoje? Deixa eu finalizar aqui a gravação.